Olá, alunos. Agora eu vou falar para vocês sobre a produção de texto desta semana, produção de texto 5. Nós já estamos na quinta produção de texto. Quem não fez, corra para fazer, para não ficar atrasado, né? E nós vamos fazer um resumo do livro ou do conto que eu passei para vocês. Do livro, no caso, para quem tem o livro, Volta ao Anoitecer, vai trabalhar com o livro. E quem não tem, eu enviei o conto Tchau, da autora Lígia Bojunga, para trabalhar com o conto, certo? Então, primeiro que é um resumo, para quem não sabe, resumir é contar com suas palavras de uma maneira mais curta uma história, um texto, né? Então, ali, um resumo é a apresentação concisa, rápida, das ideias e pontos importantes de um texto, de um livro ou de um documento. No caso, vocês vão contar, né? Fazer um resumo do livro ou do conto. Ele deve reproduzir as informações trazidas pelo autor do texto original, então fazer referência ao autor do texto original, e as informações têm que aparecer na mesma ordem em que aparece no texto original. Não posso inverter, fazer de um jeito mais interessante, não, tem que ser na ordem do texto original, porque o bom resumo é aquele que eu leio e consigo entender tudo sem precisar ler o texto original, né? Além disso, eu não posso fazer a minha opinião, não posso fazer comentários ou fazer o que eu acho sobre aquele texto. É só apresentar o que é mostrado naquela história, certo? Com suas próprias palavras. Então, como escrever um resumo? Inicie citando a fonte do texto original, o título, o autor, o ano de publicação. Por exemplo, quem for trabalhar com Volta ao Anoitecer vai começar de uma certa maneira dizendo, né? No livro Volta ao Anoitecer, do autor, o autor está aqui, ó, Aaron Appelfeld, né? Então, Aaron Appelfeld, publicado no ano tal, vocês vão encontrar ali a data de publicação. Deixa eu verificar aqui para vocês. No meu, por exemplo, está aqui embaixo, ó, na primeira página. Tem a editora, primeira edição, né, a FTD, primeira edição, onde foi publicado, né, São Paulo, 2016. Então, publicado em 2016 na primeira edição brasileira, né? Então, vocês vão colocar essas informações, né? Então, no livro Volta ao Anoitecer, do autor Aaron Appelfeld, publicado em 2016 no Brasil, né? É narrada a história de dois garotos que são deixados na floresta, né, pelas famílias que prometem voltar ao anoitecer. E aí vocês vão contar o que acontece na história, né, dando detalhes, escolhendo as principais informações. É como se vocês tivessem lido o livro ou o conto e fossem dizer para um amigo como é. Gostei muito daquela história, eu vou contar, né, como é. Então eu não trago a minha opinião, mas eu conto tudo o que acontece ali naquele texto, certo? Para quem vai fazer sobre o conto Tchau. Então, no conto Tchau, da autora Lígia Bojunga, publicado no livro com o mesmo título, que o livro é o Tchau também, né? É narrada a história de Rebeca e sua família que passa por um momento de separação muito difícil, né? Por exemplo. Né? Então, e daí você vai continuar contando, dando detalhes, o que acontece na família da Rebeca, como, como chegam a este ponto de separação, o que acontece aqui com os meninos, né? Por que eles foram levados para a floresta, né? Então entender, o resumo ele só vai funcionar se vocês entenderem a história. Então tem que fazer uma boa leitura. Quem não leu dá tempo de ler ainda, certo? Então uma maneira interessante é iniciar com uma frase do tipo: no texto tal, né, no texto ou no livro, né, ou no conto, coloca o título, né, do autor, de fulano de tal é o autor, do autor tal, ou da autora, publicado em tal ano, o autor apresenta, discute, analisa, critica, questiona, ou narra, conta. Então tem vários verbos que a gente pode usar ao iniciar um resumo. No caso, vocês vão dizer, ele conta, ele narra, ele apresenta tal história, né? Introduz os principais personagens, né? Não se esqueçam de falar quais são os personagens. Imagine que quem vai ler o resumo de vocês não leu o texto original, né? Então tem que ser bem completo, mas sem cópias. Não posso copiar frases iguais a do texto original e nem copiar o resumo da internet, que daí não é uma produção sua, ok? Então eu quero que vocês façam com as palavras de vocês. Então vamos lá. Produzido o resumo.
Nessa semana você irá produzir um resumo do livro Volta ao Anoitecer ou do conto Tchau, para aqueles que não têm o livro que eu já enviei, né? O conto. Para isso é preciso ler o livro ou o conto antes da escrita do texto. Não tem como fazer um resumo bem feito sem ler. E é óbvio que eu vou saber quem leu e quem não leu, porque eu já li o livro, eu já li o conto. Então, quem não conseguir colocar todas as informações até o final da história, porque o resumo, diferente da sinopse, ele conta, você tem que contar o que acontece no final. Então, quem não colocar o final é sinal de que não leu o final, né? Por exemplo. Lembre-se de que seu texto deve ser inédito, escrito com suas próprias palavras. Não copie de sites, porque é plágio. Né? A gente já falou, é plágio e não é legal. E seu texto apresente um resumo do livro, trazendo detalhes da história, como quem são os personagens, o local onde acontece, e quando isso acontece, o porquê acontece, quais são os principais fatos e como termina a história. Diferente da sinopse, no resumo é preciso contar o final da história. Tá? Então, essa é a principal diferença. Então, você não deixa o leitor curioso, você conta rapidamente o que aconteceu. Tá? Então, o resumo de vocês eu peço que tenha no mínimo 12 linhas, tá? Porque é um texto longo, então não dá para fazer em poucas linhas também. Então, vocês vão me enviar o texto, né, para o meu e-mail até o dia 28/6. Tá? Eu dei alguns dias a mais para vocês fazerem. Né? Então façam, me enviem por e-mail. Né? Então lembrando que deve ser um texto escrito por vocês e não copiado de lugar algum. Né? Então meu e-mail está ali para quem ainda não sabe. Né? Então ficarei aguardando o resumo de vocês. Boa leitura, qualquer dúvida me escrevam, né? Me perguntem. E bom resumo. É isso, até mais. Tchau, tchau.